Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Iniciamos o estudo da nova porção semanal da Torá, Parashá e Kitzá. E na noite de hoje, meu desafio é tentar responder uma pergunta que toda pessoa temente a Deus já fez pelo menos uma vez na sua vida. E você, curioso aí do outro lado da câmera, deve estar se perguntando: que pergunta foi essa que eu já fiz pelo menos uma vez na minha vida? A pergunta é: o que acontece com a nossa alma? O que acontece com a nossa Neshama quando nós cometemos um pecado, ou seja, quando nós transgredimos a lei divina? Há dois casos na Torá onde as consequências do pecado são claramente declarados. Quais são esses dois casos? O primeiro está descrito na narrativa do primeiro livro da Torá, Bereshit, logo no seu início, que nos fala quando Adão, Reshon e Rava, o primeiro homem e a primeira mulher, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O único pecado que eles podiam cometer, eles cometeram. E o segundo está descrito justamente aqui na Parashá Kitzá. Foi quando nós, judeus, adoramos o bezerro de ouro. Em ambos os casos, é sabido que os pecadores, nós, judeus, e Adão, Reshon e Rava, fizemos techuvá. Mas a verdade é que as consequências desses atos jamais foram completamente revogadas. E nós sabemos que isso é verdade por quê? Porque Adão, Reshon e Rava, apesar de terem se arrependido, eles nunca mais puderam retornar, jamais foram autorizados a voltar a viver no Gan Eden. Deus permaneceu no restante de suas vidas distante deles. Ou seja, eles já não podiam mais ouvir o Criador como eles ouviam antes, no Jardim do Éden. Hashem sempre se comunica com a humanidade a partir do jardim. E nós, judeus, que também nos arrependemos do pecado do bezerro de ouro, é bem verdade que Moshe Rabbeinu, quando desceu do Monte Sinai, segurando as luhotas, tábuas, e quebrou elas, teve que destruir o pecado, teve que destruir o bezerro de ouro, e teve que, com a ajuda da tribo de Levi, tirar a vida de mais de 3.000 judeus, que foram aqueles que tinham participado diretamente desse ato de idolatria, né, numa techuvá evidente. Apesar disso, o fato é que nós nunca mais recuperamos o nível de proximidade de Deus que nós tínhamos alcançado durante Matan Torá, no qual nós víamos a voz de Deus. Isso jamais foi recuperado e até os dias de hoje nós não conseguimos recuperar, porque se tivéssemos recuperado, teríamos tido a revelação messiânica e a era messiânica teria finalmente iniciado o seu processo final. Ora, se tudo que eu disse até o momento é verdade, a conclusão evidente, a primeira e mais importante de todas as conclusões que nós já podemos tirar, qual é? Pecado tem como consequência um afastamento do Criador. Né? A proximidade que existe entre Deus e os homens diminui, ele se afasta. E é muito importante entender isso por quê? Porque quando desafios são postos na nossa existência, problemas, dificuldades que nós temos que vencer, nós oramos, né? Nós buscamos uma conexão com o Criador através da oração. Nós fazemos tzedakah, nós jejuamos, nós praticamos inúmeras mitzvot. Mas isso tudo é inútil se você não corrigir a transgressão que foi a causa do desafio que você está enfrentando, os problemas que você tem na sua vida, que foram enviados por Hashem, porque existe supervisão divina em tudo que acontece no mundo. Os problemas que você está enfrentando têm uma causa, e essa causa é uma transgressão às leis divinas. Se você não corrigir a causa primeira dessa transgressão, você pode praticar todas as outras mitzvot. Não adianta, né, fazer bondade e ser desonesto nos seus negócios. Não adianta fazer tzedakah ou orar horas por dia em Itbodeduto se você continua praticando atos de adultério. Você não pode trocar uma mitzvah por outra. É preciso ter uma vida reta, é o que eu tenho dito há anos nas redes sociais. A retidão é o caminho para receber as bênçãos do Criador. Antes do pecado de Adão, Reshon e Rava, Deus, como nós bem sabemos, se manifestava abertamente, né, em todo o universo. O funcionamento do mundo era compreendido por Adão e Reshon. E a Torá também nos ensina isso, que Adão e Reshon podia ver toda a realidade. Adão e Reshon podia perceber a existência de todos os mundos criados por Akadosh Baruch Hu. E depois que eles cometeram o pecado, o que aconteceu? Akadosh Baruch Hu se escondeu atrás da fachada da natureza. Nós não temos mais a presença pública
de Deus no mundo. É claro que tudo continua sendo um milagre. Tudo só é possível graças à atuação da divina providência no mundo. Mas a verdade é que os milagres não são mais revelados como eram para Adão, Rishon e Rava. E na época do Matan Torá, nós havíamos alcançado esse status espiritual exatamente igual àquele que viveu Adão, Rishon e Rava. Por isso que a Kadosh Baruch Hu, no Monte Sinai, se revelou abertamente para o nosso povo. Nós tínhamos alcançado, a nossa Neshama, né, alcançou, nós nos espiritualizamos de uma tal forma que nós estávamos preparados para receber a revelação divina abertamente. E foi o que aconteceu no Monte Sinai. Aquela geração, né, estava num nível espiritual que nenhuma outra voltou a alcançar posteriormente. Ali era o momento de nós termos recebido o Matan Torá, seguido para Israel, construído o Beit HaMikdash, iniciada a era messiânica. Mas nós perdemos aquele momento quando nós, né, cometemos o pecado do bezerro de ouro. E Deus fez o quê? Como eu expliquei antes, se afastou de nós. Após o cometimento do pecado do bezerro de ouro, a manifestação de Deus no mundo se deu ou através da natureza, ou ela se limitou ao ambiente do Mishkan e depois do Beit HaMikdash, para um grupo muito seleto de pessoas. Quem podia ouvir a voz de Deus, né, exarada pelos querubins que ficavam em cima do Arão na brisa da Arca da Aliança? O sumo sacerdote, profetas como Moshe e tantos outros que nós tivemos no curso da história do judaísmo, ou seja, são os poucos profetas e os Kohanim, os sacerdotes do nosso povo, de fato, possuíam esse dom de profecia, de perceber a presença divina no mundo de uma forma revelada. No início, a humanidade era capaz de ouvir Deus, mas depois do pecado cometido por Adão, Rishon e Rava, nós perdemos essa conexão. E eu quero chamar a atenção para um fato, porque as pessoas, naturalmente, não conseguem interpretar exatamente, com precisão, né, as palavras da Torá. Quando Adão Rishon se escondeu de Hashem, porque ele se sentiu nu, na verdade, o que aconteceu foi que a principal punição sobre Adão, Rishon e Rava, né, eles eram seres absolutamente espiritualizados. Tanto que o Midrash nos conta que os anjos serviam a Adão Rishon preparando a comida dele, porque achavam que Adão Rishon era a própria divindade. Do seu corpo espiritual exarava uma tal luz que eles só conheciam os anjos, um outro ser que tinha tanta iluminação, que era Deus. E o que aconteceu depois de cometer esse pecado? Duas foram as consequências. Primeiro, esse corpo físico grosseiro que nós temos aqui. As nossas unhas são a última reminiscência daquele corpo espiritual que Adão e Rishon tinha. Nós deixamos de exarar essa luz e agora estamos trajando essa veste grosseira que é o nosso corpo físico. Não são mais folhas de palmeira que Adão e Rishon pegou para proteger o seu sexo e Rava a mesma coisa. Não é isso. São os nossos corpos físicos. Mas, sobretudo, nós perdemos o maior de todos os atributos, a imortalidade. O ser humano passou a ser o quê? Mortal. Veja as consequências do pecado. Mas a nossa alma, que é a nossa parte mais íntima, que nos conecta diretamente com o Criador, essa foi preservada. Mas ela foi transferida, né? Ela foi reservada para o futuro. E é por isso que nós dizemos que todos os atos bons que nós praticamos no mundo físico só podem ser recompensados no mundo espiritual. Por quê? Porque o valor de uma mitzvah, qualquer delas, é maior do que todos os bens que existem no mundo. É como você tentar entrar numa loja de balas e tentar pagar uma bala juquinha com uma barra de ouro. O vendedor não tem como dar troco. A Hashem não pode nos recompensar no mundo físico, né, pelo valor das mitzvot. Porque cada mitzvah tem um valor infinitamente maior do que toda a riqueza que existe no mundo. Percebam? O tamanho da recompensa que nos é oferecida, mas as nossas almas no mundo espiritual. No mundo físico nós não podemos mais receber essa recompensa, nós podemos ser abençoados, mas isso não é uma recompensa. As bênçãos que nós recebemos são só recursos para que a gente continue praticando as mitzvot. Por isso que uma mitzvah é premiado com a possibilidade de praticar a mitzvah seguinte. Nós recebemos, uma pessoa pode ser rica,
né? Mas a riqueza não é um prêmio pelos atos que ela praticou. A riqueza são os meios para que ela pratique mais atos, em consonância com a vontade divina. Nossa parte mais pura, portanto, a Neshama, ela é preservada, mas nós precisamos corrigir os nossos atos no mundo físico. E é evidente que esse afastamento do Criador criou um vazio entre nós e Hashem. E esse vazio nos causa danos terríveis. Como nós procuramos preencher esse vazio? Através de muita disciplina, através de muito esforço. Santificar as nossas existências é o único caminho para nós recuperarmos esse dom de profecia. Poucos homens, depois da entrega do Matan Torá, alcançaram esse status espiritual. Por isso é que todos os profetas que andaram no mundo foram judeus, com exceção de um Bilã, que nós vamos tratar dele mais adiante na descrição narrativa da Torá. Todos os outros foram judeus, porque nós, por ocasião do Matan Torá, recebemos uma alma adicional, a Neshama Israel. A Neshama Israel, que é a alma do povo judeu, é uma alma muito especial. Foi uma ferramenta que tornou possível que nós restabelecêssemos essa comunicação, esse contato direto com o Criador. Mas isso não é uma coisa automática. Evidentemente, isso também exige que nós sejamos capazes, por meio de um esforço e de um trabalho laborioso das nossas existências, recuperar. Então nós tivemos em todas as gerações, da entrega da Torá até os dias de hoje, nós tivemos em todas as gerações sábios do nosso povo que alcançaram esse nível de profecia, Ruach Kodesh, essa conexão com o Criador. Hoje menos, né? A cada geração isso é mais difícil, mas nós continuamos a ter sábios, né, capazes, né, de compreender a intenção de Deus no mundo. E quando Abrão Avinu e Sara entraram no cenário da existência, nós sabemos que começou a ocorrer ali uma mudança muito significativa, né? Isso evidentemente ocorreu muito antes da entrega da Torá. Por meio da devoção, por meio da crença, da imuná completa de Abraão Avinu e Sara Imena, nosso primeiro patriarca e nossa primeira matriarca, nós recebemos uma recompensa. Abraão Avinu e Sara receberam uma recompensa. Que recompensa foi essa? Hashem deu a seus filhos a habilidade de alcançar a verdadeira intimidade com Deus. Quem são os filhos de Abraão Avinu e Sara? Somos nós, o povo judeu. E como isso é possível? Através do estudo da palavra escrita do Criador. Porque como Deus não fala mais com o nosso povo, nós temos que recorrer à palavra escrita de Hashem para nós podermos restabelecer essa relação íntima. Essa qualidade que nos foi dada, esse atributo, uma alma adicional que nos foi dada pelo mérito de termos dito no Monte Sinai, Nascer Venishma. Nós aceitamos cumprir todas aquelas que são as leis divinas, mesmo que nós não a compreendamos, mesmo que nós não saibamos exatamente o seu significado e finalidade. Ao nos colocarmos na posição de servos de Hashem, quando outros povos não quiseram fazê-lo, nós recebemos como presente uma alma. E essa ferramenta, que é a Neshama de Israel, facilita o esforço de reaproximação com o Criador, mas não é uma garantia, automática. É preciso um esforço de santificação das nossas existências, como eu chamei a atenção antes. Cria maior facilidade, mas ainda requer um esforço extremo, uma dedicação extrema ao estudo da lei divina. Durante o Matan Torá, nós estávamos no nível, e eu quero acentuar esse aspecto para que a gente possa ter uma visão mais completa, nós estávamos no nível que o Talmud nos conta que uma serva, uma simples serva, no interior dos 3 milhões de judeus que atravessaram o mar de juncos, ela tinha uma capacidade de compreender a presença de Deus no mundo, uma habilidade de perceber a revelação divina maior do que a dos nossos profetas, como, por exemplo, Ezequiel, o profeta Ezequiel, não mais do que Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu e Adam Rishon, de fato, eles se comunicavam com Hashem de uma forma clara e límpida, de modo que uma simples serva possuía, e isso nos ajuda a entender exatamente que nível espiritual nós nos encontramos no momento que nós recebemos a Torá, mas nós não conseguimos
manter esse status espiritual, esse nível espiritual, nós caímos e estamos tentando, nosso povo está tentando, com esforço, com grande dificuldade, recuperar, né, essa oportunidade histórica de reaproximar Hashem, né, a divindade do mundo de uma forma revelada, porque Deus nunca se afastou da sua criação, ele é a força governante do mundo e é por meio dele que todas as coisas se tornam possível. De modo, meus amigos, que é por meio do estudo da Torá, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora, que nós podemos desvendar os segredos da palavra de Deus. Mas isso exige, e é por isso que eu tenho me esforçado tanto, isso exige muita atenção, isso exige muita devoção e, sobretudo, cumprir as instruções divinas. Eu tenho dito para vocês muitas vezes, não adianta estudar a Torá e não cumprir a lei de Deus. Se nós somos capazes de fazer isso, de ter esse nível de emuná, de ter esse nível de devoção, de compromisso, de atenção à palavra do Criador, então nós somos capazes, né, justamente de descobrir aquela que é a intenção de Deus em todas as coisas, que foi aquilo que Moshe Rabbeinu pediu ao Criador e que a Torá nos diz que ele só recebeu como prêmio no momento de sua morte, uma compreensão acerca da forma como Deus governa o mundo, meus amigos. Vai.